Filipenses 2, versos 12 e 13. Eu quero começar dizendo isso. Esse texto fala mais sobre você do que você imagina. Esse texto tem mais a ensinar a você do que você imagina. E você logo vai precisar mais desse texto do que você imagina. Então preste bastante atenção no que ele diz. Filipenses 2, 12 e 13. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Pai, temos a Tua palavra aberta diante de nossos olhos e carecemos que Teu Espírito Santo, apesar de nossas fraquezas e pecados, nos ajude a compreender esta verdade e nos conceda o poder de aplicá-la ao nosso viver, a fim de cumprirmos com nossa responsabilidade e a fim de glorificarmos o Teu nome assim. É em nome de Cristo, nosso Salvador, que assim te rogamos. Amém. Olhando, eu quero primeiro recapitular algumas questões. Já fazem 2 semanas que nós não trabalhamos com Filipenses. Eu peço que você acompanhe comigo desde o final do capítulo 1. A partir do verso 27, e principalmente dos versos 28, 29 e 30, Paulo fala dos perigos que vêm de fora da igreja, dos perigos que atacam a igreja de fora. E ele fala-nos no verso 28, não vos espanteis dos que resistem. Ou seja, não se espante do evangelho ser tão combatido. Você está do lado certo. Não se espante que tanta gente é contra o evangelho. Você percebeu, se você acompanha as notícias, que um novo ministro do Supremo Tribunal Federal foi sabatinado essa semana? Você entendeu por que a sabatina dele foi tão dura? E você ouviu a primeira frase que ele disse? Na minha vida, a Bíblia. No tribunal, a Constituição. É preciso coragem para um homem dizer isso. Na minha vida, a Bíblia. Ele foi claro porque a principal acusação sobre ele é ser um fundamentalista. Ele é membro, é reverendo da Igreja Presbiteriana do Brasil. E ele foi acusado disto, de ser um tradicionalista das Escrituras. E ao invés de desdizer isso, a primeira fala dele foi: na minha vida, primeiro a Bíblia. E aqui no tribunal, a Constituição. Está correto. É isso que julga os homens. E ele bem claramente colocou isso. Então, não se espantem daqueles que resistem. Isto a Bíblia já tem previsto. Mas tenham cuidado no capítulo 2, os primeiros 4 versos, com a nossa própria natureza pecaminosa. Não há apenas inimigos lá de fora, e creio eu que maior é o número de igrejas destruídas pelos inimigos de dentro do que pelos inimigos de fora. Notem que o verso 3 diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Ou seja, não são apenas os inimigos de fora que destroem a igreja. Muitas igrejas foram destruídas pelos inimigos de dentro. A vanglória, a contenda, é a ambição, o desejo por glória humana, ao contrário da humildade que Paulo chama os filipenses a demonstrarem aqui. Então, dos versos 5 a 8, ele nos mostra que devemos agir como o nosso Salvador agiu. E se você percebe aquilo que ele está ensinando nesses versos, ele mostra que Jesus não somente se dispôs voluntariamente a rebaixar-se à mais humilde condição humana, como também obedeceu ao Pai quanto à missão destinada a ele neste mundo, sendo oferecido em sacrifício pela humanidade. Você já leu Mateus 16, 24? Ali Jesus diz a nós: se alguém quiser seguir-me, deve fazer o quê? Em primeiro lugar, renuncie-se a si mesmo. Em segundo, tome sobre si a sua cruz. E em terceiro, siga-me. Você sabe que os versos 6 a 8 são a prática disso?
O que significa negar-se a si mesmo? O que significa tomar a cruz e segui-lo? Aquilo que Jesus fez nos versos 1 a 8, nos versos 6 a 8. Filipenses 2, 6 a 8 é a prática daquilo que Jesus ensina e exorta em Mateus 16, 24. Então ele dá o resultado disso, os versos 9 a 11. O que Jesus é então para todos nós, o que Jesus representa na nossa vida. Mas agora, a partir do verso 12, tendo dito isso a eles, Paulo vai retomar uma questão muitíssimo importante dentro dessa carta. Eu quero que você preste muita atenção de que forma isso se aplica a mim e a você. Você sabe que Paulo estava preso. Você sabe, ele nesse momento ainda não sabia. Quando ele escreveu o capítulo 2, ele ainda não sabia. Mas em breve ele seria condenado à morte. Ele estava preso em Roma. O último encarceramento dele em Roma deu-se na prisão Mamertina. Se um dia você puder ir a Roma, vá a esse lugar. Depois de Jerusalém, é o lugar histórico mais incrível de todo o mundo quanto ao cristianismo. Eu ia dizer a razão, mas depois no particular eu lhe digo por quê. Vou deixar vocês curiosos. Agora, ele estava preso lá, ele foi morto lá. Quando ele escreveu esse texto, ele ainda não havia sido condenado, mas isso envolvia a vida dele, envolvia o desânimo, em certa parte, que isso causava aos filipenses. E também a verdade que Paulo sabia que em breve a perseguição que estava colocada sobre ele também seria colocada sobre os filipenses. E muitas daquelas pessoas de Filipos também se tornaram mártires, morreram também por amor ao Evangelho. Os historiadores pensam que diversos deles, não romanos, mas de outras nacionalidades, principalmente judeus, acabaram sendo mortos nos coliseus e nas arenas que haviam naquele tempo. Agora Paulo vai se voltar para eles e vai dizer algo incrível. Verso 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, está elogiando a obediência deles. Então ele diz, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Paulo, ele sabiamente está preparando eles para quando ele não estivesse definitivamente mais ali. Então ele diz, vocês foram bons crentes na minha presença. E eu quero que vocês sejam bons crentes na minha ausência. E eu quero que, quando esta perseguição ceifar a minha vida, e quando essa perseguição ceifar a vida de muitos de vocês, vocês continuem fiéis. Sabe, ele diz algo incrível. Ele diz algo que a gente deve pensar muito bem. E quando eu começar a falar isso a vocês, vocês vão entender que talvez isso seja paradoxal, seja uma contrariedade. Mas eu quero que você entenda bem isso, porque isso já se deu em muitas partes do mundo e nós cremos vai se dar daqui a muito pouco tempo. Paulo está dizendo o seguinte, vocês não precisam de mim para servir a Jesus Cristo. Vocês não precisam de mim, apóstolo, para que vocês sejam fiéis a Cristo. Vocês não precisam da minha presença. Vocês não precisam da minha palavra. Vocês não precisam que eu esteja aqui dizendo a vocês tudo que vocês têm que fazer. Vocês são capazes disso sozinhos. Se a gente fosse falar isso hoje, seria mais ou menos assim. Nenhum de vocês precisa de mim. Nenhum de vocês precisa do pastor Rômulo. Nenhum de vocês precisa de qualquer dos diáconos, evangelistas ou missionários desta igreja. Vocês são crentes completos em si mesmos. Vocês são capazes de seguir a Jesus Cristo por si mesmos. Vocês são capazes de serem fiéis a Cristo por si mesmos, porque tudo aquilo que é necessário, a piedade, como Pedro vai nos dizer, já vos foi dado em Cristo Jesus. Cada um de vocês é um crente completo e vocês podem viver uma vida que glorifique a Cristo, independente de qualquer outra pessoa. Em Efésios 4:11, a Bíblia diz que Deus, ou melhor, Jesus Cristo, deu uns para apóstolos, para profetas, depois evangelistas e doutores, para o aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, são homens que Deus deu para que a igreja cresça e evolua, mas a igreja não precisa deles. É difícil às vezes ouvir isso. Às vezes é contraditório. Quer dizer que a gente pode ter uma igreja sem pastor, uma igreja sem nada? Não, não é isso. A igreja existe nesse formato que nós a praticamos. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que há momentos na história do cristianismo
onde isso não é possível. Isso aconteceu com os filipenses. A igreja se tornou perseguida, os crentes foram expulsos de Roma, os apóstolos foram mortos, os filipenses, diversos deles foram mortos, as igrejas foram fechadas. E daí acaba a vida espiritual de todo mundo? Deixa eu aplicar isso para nós hoje. E se essa igreja amanhã for fechada? E se esse púlpito for calado? E se os pastores forem presos? E a igreja não puder mais se reunir aqui? O que sobra da tua vida espiritual? Irmãos, nós devemos pensar sinceramente nisso. Porque muitos de nós pensam, e não estão enganados, que esse tempo está mais próximo de nós do que nós imaginamos. Isso já aconteceu na China, isso já aconteceu na Coreia do Norte, isso já aconteceu em Cuba, isso já aconteceu na Rússia, isso já aconteceu em diversos países do leste europeu, isso já aconteceu na África, isso já aconteceu aqui na América. E como que nós vamos agir quando acontecer conosco? Paulo está dizendo que tudo isso que nós temos é muito bom, mas se um dia tudo isso não existir mais, nós temos que continuar sendo fiéis a Jesus Cristo. Então ele diz claramente: assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Então ele vai dizer o que nós devemos fazer. Assim também, operai a vossa salvação com temor e tremor. Ele vai agora usar essa palavra duas vezes. Primeiro, no verso 12, ele diz: operai a vossa salvação com temor e tremor. Para no verso 13 dizer: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então é isso que ele quer que nós saibamos. Ele quer que nós entendamos algumas verdades preciosas, que precisam ser colocadas hoje em prática na nossa vida, para que nós não sejamos pegos desapercebidos daqui a algum tempo. Sabe, eu vou ser sincero com vocês nisso. A cada dia mais vocês nos ouvirão falar da perseguição e do enfrentamento que a Igreja de Cristo tem enfrentado no nosso país. Nós não temos uma bola de cristal para saber o resultado das eleições do próximo ano, mas o resultado das eleições presidenciais do próximo ano dirão muito sobre como serão os nossos próximos anos como crentes. Há uma pressão imensa do movimento homossexual, a fim de que governantes que os apoiem sejam eleitos. Há, sem dúvida alguma, uma fortuna sendo investida para que governantes que os apoiem sejam eleitos. E o que a igreja tem? A igreja tem a oração. Deus é muito mais forte que o dinheiro. Deus é muito mais forte que o poder desses homens. E nós temos que orar para que o nosso país continue sendo um país livre para a pregação do Evangelho. Porque depende do que acontecer ano que vem, nós vamos começar a ver igrejas fechadas e pastores presos. Essa é a realidade. E nós temos que antenar-nos quanto a isso, conscientizar-nos quanto a estas questões. Eu quero começar lhe demonstrando um ensino de Paulo quanto à salvação, porque ele diz: assim operai a vossa salvação com temor e tremor. Notem que Paulo assim está preparando-os para aquilo que havia de vir. E ele vai colocar 3 verdades preciosas aqui, que eu quero comentar com você. A primeira delas, para que não haja nenhum entendimento errôneo: operai a vossa salvação não significa em momento algum que Paulo os exorta a produzirem ou a edificarem a sua própria salvação, ou seja, a se salvarem a si mesmos, mas a praticarem a salvação que já possuíam. Ao dizer operai a vossa salvação, Paulo não está dizendo que eles deviam realizar boas obras a fim de serem salvos. Operai não significa salvem-se a si mesmos ou salvem pelas obras. Isso seria uma negação do Evangelho e da justificação pela fé. E em lugar algum a Bíblia apresenta a salvação como algo que nós adquirimos, como resultado do nosso empenho pessoal. Então, operai a vossa salvação não é para ser salvo,
mas porque você é um salvo. Note a diferença disso. É por aquilo que Jesus já realizou na sua vida, e eu quero explicar isso de duas formas. A Bíblia fala de 3 fatos que se dão conosco, salvos. 2 nós nos apercebemos bem. Eu vejo que o terceiro, a maioria dos crentes ignora ou não presta tanto atenção. Quando nós somos salvos, a primeira e principal coisa que acontece na nossa vida se chama justificação. O que é justificação? Nela está incluída o fato que nós somos perdoados de nossos pecados em Cristo. Não há nenhum pecado que nos condena, mas que Cristo nos deu uma justiça, que é a justiça dele. O que é essa justiça de Cristo? Se você fosse apenas perdoado, seria apenas resolver metade do problema. Sabe, como perdoados, nós não podemos entrar no céu. Não, nós não podemos almejar uma vida com Deus como meramente perdoados. Nós precisamos de perdão e precisamos de justificação, ou seja, de nos tornarmos, de Cristo nos tornar o tipo de pessoa que pode entrar no céu. E Ele faz isso nos justificando, ou seja, nos dando a justiça que é dele, a perfeição que é dele. Então esse é o primeiro passo, a justificação. O segundo passo é a santificação. E o que é a santificação? Agora Deus está nos transformando à imagem de Cristo. Ele está trabalhando na nossa vida, tirando o pecado da nossa vida. E o terceiro passo é aquilo que Romanos 8 diz, a glorificação. Quando o pecado já não vai estar mais presente em nós. E aquilo que 1 Coríntios 15, 51 diz, esse corpo mortal vai ser revestido da imortalidade, esse corpo corrupto da incorruptibilidade, isso é glorificação. Eu vou explicar de outro jeito. Se nós entendermos, se você diz assim, eu sou um salvo, o que significa eu sou um salvo? 3 coisas, agora ditas, as mesmas coisas ditas de outra forma. Significa que você foi salvo no tempo passado. Todos os seus pecados foram perdoados. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você vai ao céu, você foi perdoado e justificado em Jesus Cristo. Isso é aquilo que já aconteceu e que nunca mais vai mudar. Agora, há salvação no tempo presente, ou seja, ser santificado. Agora não é a condenação do pecado, mas o poder do pecado que age em mim. No tempo presente, Deus está vencendo o poder do pecado no meu coração, para que no tempo futuro o pecado já não esteja presente em mim. Então nós somos salvos no passado da condenação do pecado, no presente do poder do pecado e no futuro da presença do pecado. Quando nós falamos de salvação, é isso que nós queremos dizer, e é isso que Paulo quer aplicar aqui quando ele usa a palavra salvação. Mas ele quer ir adiante e ele quer mostrar que há uma ação de Deus nisso e há uma ação nossa nisso. Mas ele quer primeiro que entendamos o seguinte, quando ele trata de salvação aqui, em qual dos 3 aspectos ele está tratando? Da santificação. Não é nem do perdão dos pecados, nem do dia que seremos arrebatados. É agora, enquanto vivemos nesse mundo. Quando ele diz, operai a vossa salvação, ele está tratando da salvação no tempo presente, do pecado que age na nossa vida. Então agora ele vai nos mostrar 2 coisas importantes, porque os versos 12 e 13 dizem, operai a vossa salvação, mas o verso 13 diz, que Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar. Sabe qual é o grande perigo aqui? É que nós não entendamos a nossa parte nesse trabalho. Nós precisamos entender o que Deus está fazendo e precisamos entender o que nós temos que fazer. Na justificação, nós não fazemos nada. Ela é perfeita. Na glorificação, nós não fazemos nada. Ela é perfeita. O único tempo da salvação que necessita, vamos dizer, da nossa colaboração, é este. No tempo presente. E adivinhe? É a única que nós ainda não conseguimos chegar à perfeição, porque daí depende de nós. E estamos ainda limitados pelo pecado que em nós há. Primeiro nós temos que entender que em nós mesmos nós não possuímos o poder nem a força de vencer o mínimo dos pecados.
Esta operar a salvação começa por isso. Em primeiro lugar, entenda, nem eu nem você conseguimos vencer pecado algum. Se você pode ler em casa Romanos 7, todo o capítulo, por exemplo, no verso 18, Paulo diz: na minha carne não habita bem nenhum. Ele diz: na minha carne não tem força nenhuma para vencer o pecado. Na minha carne não tem força nenhuma para vencer esse mal que habita em mim. No capítulo 8 de Romanos, ele usa uma expressão: o que era impossível à lei, vista que estava enferma pela carne. Sabe o que era impossível à lei do Velho Testamento? Produzir santidade. Ela só dizia que você estava errado, mas ela não dava o poder de fazer o certo. O que era impossível à lei? Produzir vida. Ela não conseguia fazer isso. E Paulo olha para si mesmo nessa questão. O que seria capaz de operar em uma pessoa de tal forma que produzisse vida não estava na lei. Então Deus começou a agir. Como nós não podemos realizar nada espiritualmente por nós mesmos, Deus começou a agir em nossa vida. Então existem as coisas que Deus opera. Quais são as coisas que Deus opera? Vamos lembrar da seguinte forma: houve um dia na sua vida que você não sabia nada sobre Jesus. Houve um dia na sua vida que você nem sabia que havia salvação. Talvez você nasceu num lar crente ou num lar incrédulo, e talvez você veio a Cristo ainda criança ou já adulto, mas houve um tempo na sua vida que você não sabia nada sobre isso. Como que Deus começou a operar? Ele começou a enviar instrumentos dele para próximo de você, e cada um de nós tem uma história de como nós fomos salvos. Cada um de nós tem uma forma como chegamos ao conhecimento do Evangelho. Quem estava fazendo isso? Deus estava operando tudo isso. Então, quando o Evangelho chegou aos seus ouvidos, talvez na primeira vez que você ouviu o Evangelho, você nem prestou atenção naquilo que estava sendo dito. Mas então Deus começou pelo seu Espírito a incomodar o seu coração. Aquilo que João 16 diz, que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, começou a falar alto aqui na sua consciência. Deus estava operando. Então os seus olhos foram abertos para quem você realmente é, porque antes de vermos o céu, é preciso que nós vejamos a nós mesmos no inferno. Então nós contemplamos a nossa própria perdição. Deus continuou a operar, e Deus nos levou ao conhecimento de que Jesus Cristo é aquilo que precisávamos. Deus operou aonde? Deus operou na nossa mente, Deus operou no nosso coração, Deus nos levou a crer em Jesus Cristo. É isso que Ele faz por nós, é isso que Ele realiza por nós. E Paulo vai dizer em Filipenses 1,6 que aquele que em vós começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Isso é Deus que opera, isso é Deus que faz. Mas note algo, que ao dizer que nós devemos operar a nossa salvação, agora a Bíblia está dizendo que deve haver uma resposta de nós a isso que Deus está fazendo no nosso coração. E agora Paulo ataca aqui uma questão dura na nossa vida. Você já percebeu que sobre muitas coisas na vida nós temos a consciência que precisamos labutar, que precisamos estudar, que precisamos aprender, praticar, nos dedicar para que nós cresçamos naquilo? Como é que você chegou a ser um bom profissional? Praticando, estudando, desenvolvendo, lendo, pesquisando, usando tudo aquilo que estava na sua mão. Mas que quando chega às coisas espirituais, a maioria de nós imagina que basta sentar-se nesses bancos e que tudo vai acontecer num passe de mágica. Deus está operando, sim, mas Deus está dizendo que existe a nossa parte. Operai a vossa salvação. Ou seja, existe algo que nós devemos também realizar, existe algo que nós devemos também fazer. Eu quero que você vá comigo para 2 Pedro 1. Acompanhe essa leitura, 2 Pedro capítulo 1. Há algo importante ali, que é dentro disso que eu estou lhe dizendo. Note o verso 5 de 2 Pedro 1. E vós também, pondo nisto mesmo toda a vossa diligência. O que é diligência, gente? É literalmente em português, esforço. Ponha o seu esforço. E ele diz então,
pondo mesmo nisto toda diligência, acrescentai a vossa fé. Como nós chegamos a Cristo? Pela fé. Então ele está dizendo, acrescentem a fé, a virtude. Sabe o que é virtude? O poder de realizar coisas realmente espantosas, heróicas. A virtude, o conhecimento, ele está dizendo, olha, nós temos que crescer no conhecimento das coisas de Deus. O verso 6, pode passar adiante. Ao conhecimento, ou seja, ao fato que conhecemos a Bíblia, a temperança. O que é a temperança? Esse conhecimento começa a agir na minha personalidade e começa a mudar aquilo que eu sou. Se eu sou alguém irritadiço, se eu sou alguém explosivo, eu começo a exercer o autocontrole e o fruto do Espírito em mim. A temperança é acrescentada à paciência, o suportar das dificuldades, a paciência, o poder de glorificar a Deus em todas as coisas, de viver com Ele, isso é piedade. Pode ir adiante. A piedade, o amor fraternal, e é o amor fraternal, o amor sacrificial. Este viver com Deus me capacita a viver com os demais e a viver um amor que realmente se preocupa com os outros. Acrescentai. Ora, se você ainda não entendeu que quem tem que acrescentar é você, possivelmente é essa a razão, porque você está tanto tempo estacionado na vida espiritual. Você nunca se esforçou para acrescentar nada a ela. Você nunca se esforçou para ir um degrau acima. Você nunca se esforçou para ir mais longe. Você já percebeu como a gente se esforça para tanta coisa? Quando a gente começa a andar de bicicleta, 5 quilômetros no primeiro dia nos deixam ofegantes. Na próxima semana, parece que nós nos tornamos o super-homem e 10 quilômetros são o máximo que a gente realmente está alegre em fazer. Mas a gente vai além, de 10 para 20, de 20 para 40, de 40 para 80, e tem muitos meninos aqui na igreja que pedalam 100 quilômetros num dia, como se fossem ali na esquina e voltassem. Se eu pedalar 100 quilômetros num dia, eu tenho que ficar 2 dias na cama. Não tem condições. Mas você já percebeu como a gente, quando quer, vai longe? E por que a gente não é assim nas coisas espirituais? Por que a gente não é assim nas coisas de Deus? Para pedalar longe, a gente deixa de comer bobeira, a gente deixa de comer sanduíche, e alguns deixam de comer até churrasco, que é um supremo pecado. A gente deixa de fazer tanta coisa, tomar refrigerante, comer sorvete e assim por diante. Quer dizer que a gente tira da vida quase tudo aquilo que é bom, né, desse mundo. Mas nas coisas espirituais a gente não age assim. A gente não acrescenta o que precisa. Paulo está dizendo, operai a vossa salvação, trabalhem. E por que trabalhem? Porque daqui a muito pouco tempo vocês vão precisar disso. Daqui a muito pouco tempo, possivelmente nós teremos pastores presos, igrejas fechadas. Já há pastores preparando suas igrejas para a clandestinidade. Sabe por quê? Porque dependendo do governo que assumiu o nosso país, as igrejas vão ter que colocar nos seus próprios estatutos que elas aceitam coisas que a Bíblia não aceita. E se assim for, é melhor que nós fechemos tudo isso aqui. E se o governo quiser usar isso aqui, a gente derruba, mas não deixa. E vai para a clandestinidade. Você acha que está longe de acontecer isso? Não está. Estamos sofrendo uma pressão tremenda para que isso aconteça. E se isso acontecer no próximo ano, ou se isso acontecer daqui a 2 anos, você está preparado? Você acrescentou as coisas necessárias? Paulo disse isso aos filipenses, porque logo depois ele foi morto, e logo depois muitos deles morreram. E talvez lá na igreja em Filipos, alguém dizia assim, ei, esse homem é dramático demais. Vocês vão ficar dando ouvido para aquilo que Paulo está dizendo? Ele está preso lá, olha, ele deve estar vivendo do melhor e do bem bom, ele é cidadão romano, e essas coisas que ele está dizendo que vai acontecer, talvez nada aconteça, e aconteceu. Ele foi morto, muitos deles foram mortos, as igrejas foram fechadas, e só sobreviveram aqueles que deram ouvidos àquilo que foi dito. O que você deve fazer?
uma vez que Deus tem lhe dado tudo o que você precisa, o que você deve fazer? A primeira coisa é se submeter completamente a Deus, para que a mesma obediência que se viu em Jesus seja vista em você também, a completa submissão. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Lucas vai dizer: tome a cada dia a sua cruz. A primeira necessidade é: se submeta a Deus. Faça aquilo que Deus quer que você faça. Parece ser ruim hoje, mas é maravilhoso amanhã. Parece ser difícil hoje, parece ser humilhante hoje, mas a Bíblia diz que todos aqueles que se humilham serão um dia exaltados. Jesus humilhou-se, Jesus desprezou o fato de ser desprezado, e ele foi exaltado ao mais alto posto que homem nenhum pode ocupar. Submeta-se a Deus. Em segundo lugar, evite tudo que é oposto a Deus. Evite tudo que Deus reprova. Tire da sua vida tudo que Deus reprova. Tire da sua vida tudo que não dignifica a Deus. Tire da sua vida tudo aquilo que João diz: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele fala da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne e da soberba da vida. Exclua tudo isso do seu cardápio. Tiago 4,4 diz que adúlteros e adúlteras, aquele que se quiser fazer amigo do mundo, se faz o quê? Inimigo de Deus. Evite tudo que se opõe a Deus. E por último, mergulhe seus olhos na palavra de Deus e os seus joelhos numa vida de oração sincera. É o que vocês precisam fazer, é o que eu preciso fazer. Qual foi a última vez que você leu a Bíblia inteira? Eu me alegro, porque alguns de vocês conseguem ler a Bíblia em apenas 4 meses. Isso é muito bom. Outros de vocês conseguem ler a Bíblia em 6 meses. Também é muito bom. E aqueles que, pelos seus compromissos, conseguem ler toda a Bíblia em 1 ano, também coloco isso como bom. Mergulhe seus olhos na Bíblia. Você precisa dela mais do que você pensa. Dobre os seus joelhos em oração. A avó da minha esposa, quando faleceu, tinha os joelhos calejados. As marcas de orar, de lembrar dos filhos, dos netos, de todos. Quando a vovó Augusta mostrava os joelhos, haviam lá grandes calos de ficar ajoelhada, orando. Eu li o testemunho de um irmão ou de uma irmã, não lembro, que o lugar onde se ele ajoelhava no quarto, cujo piso era de madeira, o lugar onde os joelhos daquele crente se colocavam, eram gastos por décadas de oração naquele lugar. Ele havia passado tanto tempo ajoelhado ali, que ele gastou a madeira na posição onde os seus joelhos se colocavam. E quando então verificaram seu quarto após a sua morte, estavam lá as marcas da sua devoção. Você acha que isso é exagero? Talvez daqui 1 ano ou 2 você não ache mais isso. Você acha que isto, eu vou contar-lhe o que um dia me disseram. Eu estava encorajando, já faz muitos anos, alguns irmãos e irmãs a fazerem isso, a terem uma vida espiritual profunda, a operar a salvação. E uma das pessoas respondeu assim, que eu estava tentando transformá-los em crentões. Eu nunca entendi bem a palavra crentão, mas eu mais ou menos entendi o que a pessoa quis dizer. Em fanáticos da Bíblia. Pois se é assim que o mundo nos chama, fanáticos da Bíblia, eu não me envergonho que eles chamem assim. Operai a vossa salvação
Confiando no quê? Naquilo que o verso 13 diz: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Eu quero compartilhar com você. Eu fui visitar uma pessoa enferma ontem à noite. E essa pessoa compartilhou comigo uma parte de Romanos 8. Eu peço que você abra a Bíblia. Verso 31. Se o pensamento for ir até ali para abençoar, eu fui extremamente abençoado pela visita de ontem. Que aquela pessoa enferma compartilhou comigo, no verso 31 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Sabe, o que eu aprendi desse verso, dos lábios daquela pessoa e pensando nisto, é como esse verso nos encoraja a ir à frente. Deus jamais nos negou nada. Parece que a frente é tão assustador, parece que a frente tem tantas coisas que me dão medo, mas Deus está dizendo: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Se você for à frente, Deus dará o necessário. Se você se dispor a ir à frente e tornar-se um crente fiel, realmente profícuo nas coisas de Deus, Deus dará o necessário. Ele já tem lhe dado e Ele continuará a lhe dar. Creio que no presente momento ainda poucos crentes realmente se importarão com isso, mas seja então desses poucos crentes, para que quando tudo isso que a Bíblia está nos dizendo acontecer, nós verdadeiramente estejamos preparados. Operai a vossa salvação. Nosso Deus, nós te louvamos pela tua verdade.